Não é o problema que vai te afastar da velocidade, mas a sua velocidade deve afastar todo o problema. Aleluia, louvado seja Deus. É uma grande bênção estar aqui na casa do Senhor. Estou feliz por estar aqui. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Não é a primeira vez que eu venho para cá, mas mesmo assim eu estou grato, agradeço ao Senhor. Também quero agradecer a Deus pela vida do pastor Creva e da pastora Thaís. Eles são especiais para mim, são amigos. Que Deus possa abençoá-lo mais e mais e mais. Eu estou feliz pela vida deles, porque fizeram parte da minha história. Escuta aqui, diga para o teu irmão, você tem um bom pastor. Você tem um bom pastor. Só que você ainda não sabe. Você tem o melhor pastor do mundo. Aleluia! Sabe por que ele é seu melhor pastor? Porque ele é seu pastor. Que Jesus confiou para você. Aleluia! Há milhares de pastores, mas Jesus escolheu ele para você. Então é um presente de Deus. Você deveria louvar a Deus, agradecer a Deus pela vida dele. Amém? Então, também quero saudar alguns amigos. Quero saudar Mauro. Mauro, Deus abençoe você. E junto da sua esposa, a Maiara, é uma grande bênção. Eu sempre tenho me lembrado dela quando me lembro de um pânico que aconteceu numa das conferências. Lembra daquele pânico, né? Fica entre nós, só Mauro. Amém? Aleluia. Estou muito empolgado. É como se eu estivesse aqui pela primeira vez. Amém? Então eu quero correr por causa do tempo. Nem vou aqui me alongar muito. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 1. Ok? Eu vou passar a ler e depois vou pedir a alguém que tenha uma versão diferente desta que eu passarei aqui a ler. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Coramos, diga comigo, coramos. Coramos, amém. Com a perseverança, a carreira. Repita comigo, carreira. Carreira, amém. Que nos está proposta. Então eu quero pedir a alguém que tenha uma versão diferente desta da minha, para poder ler. Alguém que tenha uma versão diferente dessa? Ok? Ok? Portanto, deixemos do lado tudo que nos atrapalha. E o pecado que se agarra firmemente em nós. E o pecado que se agarra firmemente em nós. E continuemos a correr. E continuemos. E continuemos. E continuemos. Amém. Ok. Eu quero falar acerca de velocidade versus pesos. Será que você pode repetir comigo? Velocidade versus pesos. Velocidade
versus peso. Amém. Queridos, quando nós fomos a perceber o contexto que Paulo havia abordado, ele fala sobre carreira. Então, carreira que nos está proposta, que é necessário que nós corramos. Existem coisas que criam embaraços. Então, para querer dizer que existem coisas que são contra a velocidade. Quando nós precisamos alcançar uma certa velocidade, existem fatores que influenciam com que a nossa velocidade não seja aquele de grande impulso. É importante você entender isso. Existem coisas que nos atrapalham. Primeiro, para você entender sobre velocidade, a palavra velocidade, ela faz relação de duas coisas. Temos a distância e o tempo. Nota, distância e o tempo. Deus, pelo seu grande amor, fez uma promessa para o seu povo. Ele havia escolhido um povo. E esse povo haveria de passar por aflição no Egito. A Bíblia diz que Deus havia dito um tempo determinado que eles estariam lá, que era um período de tempo de quantos anos? 400 anos. Então nós estamos a falar do que? Tempo. Estamos a falar de uma promessa. Então significa, para você sair de um lugar para a promessa, é necessário o que? Tempo. E desse lugar até a promessa existe o que? Distância. E eu acredito que Deus fez uma promessa para esta igreja. Há um lugar onde esta igreja precisa chegar. Há milhares de almas que essa igreja precisa de alcançar. Então há um tempo que Deus já determinou onde as coisas devem acontecer. E existe uma distância. Mas para o tempo ser exatamente esse que Deus propôs, tem a ver com a velocidade que nós vamos desenvolver. Tem a ver com a força de arranque, tem a ver com o esforço que nós vamos levar para chegar nessa promessa. A Bíblia diz que se passaram 400 anos, mas depois de 401, 402, o povo ainda continuava no Egito. Mas eu, quando fui lendo a Bíblia, queria entender o problema estava onde. Eu sei que Deus em nenhum momento tem problemas. Não existe problemas com Deus. Deus profetizou. Deus falou que eles estariam lá num tempo determinado de 400 anos. Mas agora a Bíblia diz que chegou 401, 402, 410, 420, 430 anos. Eles saíram daquele lugar. Eles saíram do Egito. A promessa se cumpriu. O que falhou significa a velocidade que o povo teve. Não foi necessária. Ou seja, não foi suficiente para eles chegarem num tempo determinado. No tempo que Deus já havia definido. Há uma igreja que Deus já definiu. Um templo maior que Deus já definiu. Precisamos de ter velocidade para chegar neste lugar. Eu disse, a velocidade, quando nós falamos de velocidade, tem a ver com tempo e o quê? Distância. O tempo está conosco. Deus já tem esse poder. Liberou pela palavra profética. Pastor, isso acontece nos dias de Daniel. Profeta Jeremias profetizou que o povo estaria na Babilônia por um período de 70 anos. Mas como esse homem entendia sobre velocidade? Era um homem que caminhava na velocidade. Escuta, quando nós estamos a abordar sobre a velocidade, nós não estamos a nos referir a uma velocidade física, mas é aquela velocidade por dentro, aquilo que vai nos motivar a fazer alguma coisa, aquilo que vai despertar o desejo de corrermos para alcançar. Porque Paulo bem disse que nós temos uma carreira, fomos nos proposto uma carreira. Significa que nós precisamos chegar a este lugar. Deus preparou um espaço onde a igreja precisa alcançar. Será que posso ouvir um aleluia bem forte aí? Você precisa entender. Toda velocidade existe um inimigo. A Bíblia diz, depois de se passaram 70 anos, se Daniel não tivesse feito nada, eles continuariam lá. A Bíblia diz que, tendo entendido Daniel que chegou o tempo, Daniel começou a correr. Daniel começou a se mover. Daniel começou a fazer alguma coisa.
para Deus poder manifestar o que ele havia prometido. Muitas pessoas descansam na profecia. Muitas pessoas descansam na sombra de bananeira. Simplesmente elas ouviram uma palavra profética. Eles se cruzam, não fazem nada. Se vocês forem prestar atenção, quando Elias disse que eles deveriam se preparar, escuta, havia uma nuvem de tamanho da palma da mão do homem. Se nós olharmos isso em climatologia, não é nenhum indício que vai chover. Se você olhar num céu totalmente parcial, totalmente limpo, e aparecer uma nuvem do tamanho da mão humana, não é indício que vai cair chuva. Mas nós estamos a ver um homem que tem velocidade. Aquele que tem velocidade faz as coisas acontecerem mais rápido do que previsto, faz as coisas acontecerem muito mais rápido do que determinado. Posso ouvir um aleluia? Escuta, quando esse homem olha, fala para o seu moço, corra, faça alguma coisa, prepara. Eles começaram a fazer alguma coisa. Muita gente está à espera, primeiro, de haver uma luz, que alguma coisa vai acontecer para ele se mover. Mas a fé é ao contrário. Por isso, de acordo com Hebreus, capítulo número 11, versículo número... A Bíblia diz que a fé é a certeza e a prova de algo que você não consegue ver. Você já tem certeza que aquilo já está acontecendo. Se está acontecendo, se você é pobre, começa a se manifestar como rico. Se você está doente, começa a andar como um curado. Se você... Oh, aleluia! Rakaseta labarababa. Isso significa fé. Isso significa alcançar. Você começa a ver as coisas antes de acontecer. Escuta, todo atleta, se você for a correr com coisas, com cargas, com peso, a sua velocidade, você terá dificuldades em correr. Se nós pegarmos dois carros da mesma marca, com a mesma potência do motor, com as mesmas especificações, os carros têm a capacidade de carregar um peso de 1 tonelada, 1000 quilos, e um estiver vazio e outro estiver com peso, colocar os dois carros para fazer uma corrida de arranque, com um lugar determinado para se chegar, uma corrida de uns 200 metros, eles arrancarem no mesmo instante, nós vamos descobrir que o carro vazio será o primeiro a chegar. Estou certo? Será que estou certo? Então significa porque o peso é uma dificuldade. Há certos pesos que criam embaraço para a velocidade. Por isso Paulo diz, você precisa se afastar dos embaraços, porque nós precisamos de correr. Você precisa se afastar de peso, porque nós precisamos de correr. Não é por acaso que o profeta Isaías disse que o jugo será quebrado por causa da unção. Há muita gente com jugo, com peso nas costas, que eles já não conseguem mais correr. Eles têm dificuldades de avançar porque tem muito peso, muita carga. Jesus vai repetir em Mateus 11, capítulo 28 a 30. Ele diz assim, tomai sobre vós o meu peso, o meu jugo, porque ele é leve, ele é suave, leva o meu fardo. Aleluia, ratatassocora. Escuta, o peso de Jesus vai te facilitar você correr. Por isso Jesus disse assim, leva o meu peso é suave, você vai conseguir correr, você vai conseguir alcançar, vai conseguir chegar a algum lugar. Tem muita gente que morre sem a promessa se cumprir. Há muita gente que morre. Quando Deus fez a promessa sobre os judeus, sobre os hebreus, que eles entrariam na terra prometida, onde mana leite e mel, uma terra de abundância, de muitos recursos. A Bíblia diz que Deus cumpriu, mas Moisés não entrou na terra prometida. Quando Deus prometeu, aquela promessa também era para Moisés, porque Moisés era um hebreu. Mas Moisés não pode entrar na terra prometida, simplesmente por causa de um peso que ele teve. Há uma carga que impediu ele de entrar na terra prometida.
mesmo debaixo de uma profecia. Há muita gente que estão debaixo de profecias que vão ter esposo, mas não param de namoriscar. Você está a pedir um esposo, mas já tem um peso. Há um peso que está sobre ti. Escuta, você primeiro precisa abandonar esse peso. Precisa abandonar esta carga para você correr, para chegar no lugar que Deus prometeu que você chegaria. Aleluia! 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 Diga para o teu irmão, tira o peso, tira o peso. Tira o peso, tira o peso. Tira o peso da sua vida. Tira o peso, tira o peso, tira o peso, tira o peso. Racacaceta rabababa. Oh, meu Deus dos céus. Alguém precisa tirar pesos aqui. Alguém precisa desmontar fardos aqui. Alguém tem que começar a desmontar fardos aqui. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Diga para o teu irmão, você está preparado? O cinto vai começar a fechar agora. Aleluia! 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 Dê um grito bem forte para o Senhor Jesus. Receba, receba o fardo de Jesus. Eu digo, receba o peso de Jesus. Receba o peso de Jesus. Receba o peso de Jesus. Escuta, muita gente não corre porque tem pesos errados. Quando você ter peso certo, você vai correr. Muita gente perderam dignidade por causa de embaraços. Já não conseguem correr para a carreira. Há muita coisa, muita carga que eles não conseguem correr. Mas Deus vai voltar a te dar a sua dignidade. Você vai voltar a resplandecer. Você vai voltar a correr. Todos os sonhos que estavam parados na sua vida, tudo que não se movia, tudo que já não corria, tudo que não tinha velocidade na sua vida, eu profetizo nessa noite, tudo começa a correr agora. Tudo começa a correr agora. Aftaban, aftaban. Diga para o teu irmão, aftaban, aftaban. Aftaban, aftaban. Aftaban, aftaban. Oh! Diga para teu irmão, você ainda não entendeu, vai entender o que significa aftaban. Diga nitro, 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 nitro. Nitro, nitro, nitro. Ativa o nitro. Ativa o nitro. Recacacacacaraço. Escuta. Quando você repara para um carro, tem uma velocidade lá, 180, 220, né? É a velocidade normal que o carro pode atingir. Talvez você pode dizer, não, profeta, eu já estou na minha velocidade, já estou no meu máximo, mas já aquela velocidade que você precisa ativar. Quando o carro atinge aquela certa velocidade, quando nós colocamos o nitro, já nem se percebe em que velocidade está. O contragiro, chama-se contragiro, né? Chama-se o quê? Aquele é velocímetro, né? Aquele que conta quilômetro. Eu já vi carros, queridos irmãos, numa velocidade que já não consegue dar ultrapassagem um outro carro, porque nós estamos numa corrida. O outro carro é uma barreira. Escuta, alguém está numa corrida. O outro carro é uma barreira, porque ele precisa chegar em primeiro no local. Eu disse que dentro da velocidade temos o quê? Tempo. E temos o quê? Distância. E estão lá muitos carros numa corrida. Quando o carro já está naquela potência máxima, já não pode ir mais além daquilo, eles ativam o nitro. É uma velocidade que ela é colocada em frações de segundo, atinge altas velocidades, acima das capacidades do carro. Escuta, se as tuas capacidades já se limitaram, Deus vai dar nitro!
Glória a Deus. Afterburn. Agora vou explicar o afterburn. Afterburn em português quer dizer o quê? Pós-queima, né? Pós-queima. Ok. Se você prestar atenção, eu amo aviação. Sempre assisto, vejo, estava a assistir aquela guerra, acompanhar de perto a guerra de Israel e Irã. Eu apoiei com todo o meu coração Israel, orei por Israel. Quando eu comecei a ver sobre a furtividade dos caça, chama-se caça, aqueles aviões que usam para guerra, né? Chama-se caça. Qual é o nome mais comum que as pessoas podem perceber? Aqui nós entendemos de MiG por causa de um famoso caça que tinha o nome de MiG. Amém? Só que aqueles aviões têm uma característica. Há aviões que dão a sua velocidade máxima, se atinge aquela velocidade, eles não têm como alcançar outra velocidade. Só que há um problema a esse tipo de aviões, esse tipo de caça. Quando esse tipo de aviões se encontram na posição de inimigo, aparece no radar, significa que aquele avião está dentro do alcance do inimigo. Você precisa entender isso. Muitas das vezes nós nos encontramos no alcance do nosso inimigo. Quando você está no alcance do seu inimigo, é como se tivesse um radar. O inimigo percebe que esse é meu alvo seguro. Porque está dentro do meu radar. Eles percebem um caça, eles sabem que as artilharias, os mísseis podem chegar lá. Porque está dentro do radar, está dentro de alcance. Quando aqueles caças colocam a sua velocidade máxima, quando o míssil é disparado, se o míssil é mais rápido que o caça terá problema. Se o inimigo for mais rápido que você terá problemas. Se a tua velocidade for inferior em relação ao seu inimigo, você terá problemas. Escuta, a vantagem desses caças que tem um manômetro, ou seja, há não sei como posso dizer, botão também não soa bem. Esse é português de lá do bairro. Mas entendeu, né? Entendeu, né? Ficou. Quando nós estamos no perigo, para sair da área do perigo, eles acionam aquele botão. Sabe o que acontece? Afterburn acontece acionado. Significa o avião vai dar a velocidade acima do normal. Vai dar uma velocidade superior aos inimigos. Isso deve acontecer. Há momentos na vida que nós nos encontramos cercados. Já não temos saída. Você precisa ativar certos recursos para você poder dar velocidade mais do que normal. Escuta, mas o pior inimigo da sua velocidade será o quê? Peso. Eu já vi barcos competindo, eles começaram a tirar algum peso para ver se o barco fosse aonde? Alcançasse mais o quê? Velocidade. Velocidade versus pesos. Queremos agora começar a falar dos pesos. Diga para o teu irmão, cinto já vai começar a apertar. O cinto já vai começar a apertar. O cinto já vai começar a apertar. Quais são esses pesos que comprometem a nossa velocidade? Nós queremos ter velocidade, nós queremos correr. Agora, quais são esses pesos? Paulo referiu de embaraço. Temos que deixar esse embaraço para corrermos, para chegarmos na meta, para termos mais velocidade. Quais são esses pesos? Primeiro peso, peso da depressão. Repita comigo, peso da depressão. Peso da depressão. Amém.
depressão é um estado persistente de tristeza e desânimo. Muitas das vezes, aquilo que nós tínhamos prazer de fazer, já não nos interessamos naquelas atividades. Quando alguém entra neste peso da depressão, começa a ter problemas. Se você era uma pessoa de oração, você tinha prazer na oração, a velocidade reduz, porque a depressão se tornou um peso. Você lia muito a palavra de Deus, amava a palavra de Deus, você tinha prazer. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo número 1, aquele que medita na lei do Senhor, aquele que não anda na roda dos escarnecedores, antes tem um prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Quando o peso da depressão está sobre essa pessoa, o prazer da palavra de Deus sai. Muitas das vezes essas pessoas até podem vir até no culto. Vêm no culto, a palavra é pregada, mas não acontece nada para elas. Porque elas têm um peso da depressão. Já não tem mais prazer de ir no culto. Ele vê no culto como uma rotina. Ele vê no culto porque sabe que vão ligar para ele. Ele vê no culto para vir cumprir. Já não tem velocidade que tinha. Por isso, quando o culto é marcado 9 horas, 11h45 está chegando. O cinto já começou a apertar. Diga, o cinto já começou a apertar. O peso faz as pessoas ficarem retardadas. Por quê? O peso da depressão influencia fisicamente, comportamento, a forma de agir, a forma de pensar, a forma de ser. O peso da depressão vai influenciar alguém. Aquela pessoa que corria já não consegue correr. Aquela pessoa que ia em todos os cultos, agora já vai uma vez por mês. Quanto mais o peso será maior da depressão, vai começar a ir em cada 2 meses uma vez, em cada 4 meses uma vez, depois uma vez por ano. Só vai aparecer na conferência. Significa que o peso tomou conta. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu disse o quê? O peso da depressão. Escuta, vamos na Bíblia. No peso da depressão, nós podemos encontrar o peso da depressão por fracasso. O peso da depressão por fracasso. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 7. Há uma história muito interessante aqui de uma mulher chamada Ana. Ela tinha um marido chamado Alcana, cujo esse marido tinha 2 mulheres, a Ana e a Penina. A Bíblia diz que todos os anos que eles subiam à casa do Senhor, Ana não comia. Ana não dormia. Porque ela tinha o peso da depressão por fracasso. Ela se sentia fracassada. Olha para uma mulher que não pode gerar filhos. E a Bíblia diz que isso acontecia sempre que a Penina a irritava. Sempre que ela fosse à igreja, à casa de Deus, ela não comia. Ela só chorava. Ela não dormia. O peso da depressão era tanto que ela não poderia mais dormir. Não poderia mais fazer algo. Porque havia alguém sendo usado com o inimigo. O inimigo estava próximo. A boca dessa mulher Penina era usada por demônios. E ela deixou o peso da depressão. Ela começou a se sentir fracassada. Uma mulher fracassada que não pode gerar filhos. Quando eu estou a falar de gerar, não necessariamente tem a ver com nascer. Mas a capacidade de você gerar alguma coisa na vida. Você poder dar resultados. Quando nós tentamos dar resultados na vida, já não conseguimos dar resultados.
o fracasso toma conta de nós. Aquele irmão que vinha nos cultos, orava muito, jejuava muito, agora está com o peso da depressão. Depressão por fracasso. Olha a sua vida, vê um fracasso total. E existe alguém acusando você. Essa tua idade, você ainda não apanhou homem, vai fazer 38 anos, ainda está em casa de papá. Sempre há uma penina aí. Essa tua idade, você ainda não arrumou algo para fazer. Os pais começam a falar. Reparam para os filhos, começam a falar. Cleiton, não tem nenhum Cleiton aqui, né? Tem Cleiton? Tá bem, vamos trocar. Meque. Tem Meque? Não tem Meque. Johnny tem. Jokiti. Vamos ficar com Jokiti. Escuta, você tenta, está à procura do emprego, alguma coisa para fazer, mas teus pais olham para ti, Jokiti, você só está a comer minha comida. Procura alguma coisa para fazer, vai carregar saco. Você olha para ti, tem um diploma aí arrumado. Licenciado em arquitetura e planeamento físico. Aleluia! Você olha para teu diploma, teu certificado de primeiro curso, curso de informática, curso de prestação, não sei o que, curso de falar bem, curso de se comunicar, curso de não sei o que. Mas resultado que é bom não aparece. A depressão toma conta, porque as pessoas começam a falar, assim como a Penina fazia com a Ana. A Ana se achava, se olhava incapaz, que ela já não conseguia mais orar. Mas diz a Bíblia, num dia em que ela tirou o peso, a Bíblia diz que ela foi no templo, chorou e orou. Mas antes a Bíblia disse que o quê? Ela sempre que fosse, fazia o quê? Não comia e não dormia. Mas nos versos seguintes, a Bíblia diz que ela foi para a casa do Senhor, o profeta Eli estava por lá, e ela agora mudou, porque ela tirou o peso. Ela começou a orar. Não adianta reclamar do peso se você não se esforçar para tirar o peso. Muita gente está numa situação de vítima. Você fica vítima que não consegue fazer mais nada. Porque você se acha incapaz, se acha fracassado. Já não consegue correr. O fracasso tomou conta. Todo o prazer que você tinha nas coisas, você perde. Outros ficam Maria Durmão. Só fica a dormir, só. Acordou, fica a dormir. Mas para pessoas que tiram peso, vão decidir, eu agora vou orar, vão pegar uma mala tipo aquela de James Bond, vão colocar um fato, vão sair, vão despedir, eu vou trabalhar, vão começar a andar na cidade, ainda não tem emprego, mas já está verde, já está na velocidade, já está na velocidade, já está na velocidade. Já está na velocidade. Porque essa pessoa entendeu que precisa fazer alguma coisa. Não adianta lamentar. Daniel não ficou a lamentar. Eles tinham o peso da escravatura na Babilônia. Os outros lá só ficavam a lamentar. Por isso ficaram mais 30 anos. Tiveram que aguentar mais 30 anos lamentando lá no Egito. Mas Daniel chegou a 70. Não, lamentar não. Foi, ei, Senhor, você deve fazer alguma coisa. Começou a orar, faça alguma coisa. Aquela minha promessa, aquela promessa de nos tirar. Você precisa entender isso. Não seja vítima da depressão.
Há muitos crentes que já não oram, pastor, porque a depressão do fracasso tomou conta sobre eles. Eles se acomodam nesse peso. Já não conseguem mais ir nos programas da igreja. Já não conseguem mais fazer nada na igreja. Já não tem interesse. Eles tinham interesse de se envolver nas coisas. Mas hoje, quando chegam, já não se envolvem na igreja. Porque eles têm depressão. Há um peso, já não conseguem correr. Já não fazem mais nada na igreja. Mas se você olhar para este irmão, para esta irmã antes, fazia aquilo, se mexia, procurava, uau, começa a se mexer. Imagina uma mulher como essa irmã. Alguém que se mexe. Quando eu acompanhei com o pastor, eu procurei saber sobre isso. O pastor disse, ela está envolvida, ela está a mexer tudo sobre a mídia. No seu, eu disse, uau. Mas há pessoas que quando eu estava aqui, se calhar essas pessoas se envolviam muito. Agora que eu voltei um ano depois, essas pessoas estão em isolamento por causa da depressão. Demônio da depressão tomou conta. Porque eles acharam que era um fracasso. Assumiram mentalmente, deixaram. Escuta, aquilo que você ouve do diabo é uma mentira. Você não pode levar em conta o que as pessoas dizem. Você precisa levar em conta o que Deus diz ao seu respeito. Muita gente já fracassaram. Vinha nos cultos cedo, arrumar, até procurar saber, epa, o que eu posso fazer? O que eu posso contribuir? O que eu posso fazer? Quero fazer alguma coisa, preciso fazer. Agora só chega, só senta, fica de longe, culto termina. Já nem para saudar irmãos. Não quer entrar quando o culto está a começar, porque como não quer falar com ninguém, sempre adentrar. O culto inicia que hora, pastor? 10. Então ele está a entrar aqui 10h45. Entra no culto, sabe que ninguém vai falar comigo. Entra, senta no culto. O fracasso tomou conta. Há algo dando errado na sua vida e você deixou o fracasso tomar conta. Deixou a depressão do fracasso, o peso do fracasso tomar conta. Você tem problemas conjugais que já te fazem você não orar. Você tem problemas familiares que te fazem você não ter mais sede de Deus. Você precisa se livrar desse peso. Não é o problema que vai te afastar da velocidade. Mas a sua velocidade deve afastar todo o problema. Jesus teve depressão. Jesus disse, a minha alma está angustiada. Suou gotas de sangue. Mas ele não parou de orar. Não parou na velocidade que ele tinha. Ele até queria desistir. Disse, Pai, se possível, afaste esse sofrimento. Mas depois ele se lembrou, todavia seja feita a sua vontade. Meu Deus dos céus. Agora você tem o casamento, já não quer vir num culto. Se sente um fracassado, se sente uma fracassada, só porque tem problema. Se o próprio Jesus teve problema, quem você é para não ter problema? Diga, demônio sai, demônio sai. Demônio sai, demônio sai. Demônio sai, demônio sai. Peso da depressão para o fracasso. Aleluia. Ei, Ana decidiu, disse, chega, não comer. Você não está vendo que demônio está a agir isso? Você deixar de degustar boas coisas que o Senhor deu para comer. Aquela feijoada com joelho de porco. Aquelas feijoada com costela de porco. Aquela feijoada com cotovelo de porco. Aquela feijoada com focinho de porco. Aquela feijoada com rabinho de porco. Ah!
deixar de comer, pessoa. Depressão por fracasso. Parou de comer. Parou de dormir. Você está a imaginar sono depois de uma coca bem gelada. Você imagina aquele sono depois de você comer a comida que você mais ama. Ah, mulher, você precisa se arrepender só por causa de penina, só. Diga, quem penina, quem penina, quem penina, quem penina. Diga, penina, sai. Penina, sai. Escuta, pastor, eu conheci uma mulher. Essa mulher tinha cargos numa instituição, mas deixou sair, pediu demissão sair, porque estava a encontrar pano vermelho no escritório dela. Quando tiravam aqueles panos, depois outro dia encontrava pano branco, saiu. Ah, mas por causa de pano só? Você com Deus já quer largar teu serviço por causa do teu chefe só. Ah, você precisa se arrepender. Anda depressiva só por causa do teu chefe só. Ah, você precisa se arrepender. Ah, eu já estou a pensar em largar aquele emprego. Eu já estou a pensar em sair. Ah, porque estava a me perseguir lá no serviço. Meus colegas, não sei o quê. Você, com Deus, com recursos, Aftaban, Nitro. Ah, você precisa se arrepender. Com todos esses recursos, você sabe que já não pode ir mais. Peça, Deus vai te dar o Aftaban. Peça que Deus vai te dar o Nitro para você aumentar a sua velocidade. Ana decidiu, disse, chega, eu preciso de correr. Só ficava a chorar, a não dormir, não apanhar sono, não comer. Disse, não, chega, esse peso de depressão por causa de fracasso, chega na minha vida, agora devo fazer alguma coisa. Começou a orar. Sabe o que fez, pastor? Fez um voto. Veja a pessoa que já está a correr. Antes não comia, agora já está a orar. Depois, em seguida, fez o quê? Um voto. Começou a fazer voto. Senhor, se você me dar um emprego, está vendo alguém com velocidade? Se você me dar um emprego ainda este ano, eu vou comprar um novo som para a tua casa. Eu vou comprar um novo som para a sua casa. Alguém que não tem emprego, desempregado, deixou de lamentar, deixou de sentir o fracasso da depressão, agora só fazer voto. Senhor, se você me abençoar financeiramente, eu vou tirar a décima, vou tirar 20% do meu dinheiro para abençoar a sua casa. Se você abrir as portas do emprego, alguém está a fazer voto. Você não precisa andar a ser obrigado aqui. Pessoas começaram a chegar. Você, não sei o quê, para receber cura, tem que dar 20% para não sei o quê. Ah, isso é demônio. Alguém que vai fazer por alegria. Alguém que vai fazer por amor. Com amor e com alegria. Aleluia! Oh, glória! Chega! Você não pode viver mais deprimido. Volta a orar nas madrugadas. Aquela velocidade que você tinha. Você que já tinha fracasso, já não queria mais se envolver nas coisas da igreja. Volta. Deixa aquela chama voltar. Começa a se envolver. Você deixou penina, sabe? Na igreja tem penina. Tem um grupo de penina que dá depressão aos outros. Posso falar?
Tem um grupo de peninas na igreja que dá depressão aos outros. Dão depressão, cria confusão aos outros. Se acham capazes, começam a fazer grupinho na igreja. Eu quero ver, você diz que é fácil abrir igreja. Sai, vai abrir lá fora. Não abra dentro da igreja. Penina começa a se achar capaz mais que o pastor. Veja só, está se achar mais que Ana. Eu tenho filho, eu prego muito. Eu tenho unção. Eu tenho unção. Vai mostrar essa tua unção lá fora. Diga, Penina, chegou a hora de apanhar a injeção bizentínica. Diga, Aftaban, Aftaban. Aftaban, Aftaban. Aftaban, alguém recebe Aftaban. Alguém vai correr mais que Penina nesta noite. Alguém que vai ter um filho que vale mais do que os filhos da Penina. Samuel. Papá, Samuel está em outro nível. Todos aqueles filhos de Penina, não se fala o nome deles. Nunca se mencionaram. Nunca se falou. Mas Samuel, até hoje nós falamos. Escuta aqui. Escuta aqui. Quando Deus te fazer você correr, você vai chegar na promessa. Toda a gente vai falar da sua promessa. A tua promessa vai sair nos jornais. A tua promessa vai chegar nos confins da terra. A tua promessa será ouvida em todo este mundo. Há muitas peninas que precisam de serem libertas. Veja só. Por ela se achar como foi primeiro, olhou para outra como se fosse incapaz. Tem muitos, se for homem, como podemos mudar esse nome? Peninos, né? Peninos. Tem muitas peninas e muitos peninos. Outro está com velocidade, escuta. Há aquele carro que está com velocidade, mas não tem boa estabilidade. Precisa de uma ajuda. A penina se achando que já tem um controle das coisas, mas não faz nada. Só fica a falar. Por que não me falaram para eu fazer? Veja só como organizaram. Veja só. O vídeo que colocaram não ficou perfeito. A cor que usaram não ficou perfeito. A penina está fazendo isso. Mas nunca vem aí para fazer alguma coisa. Fica num camarote assistindo. A Ana está com toda a velocidade, mas ainda não se sente segura. A Ana está a correr, porque tem sede de fazer alguma coisa na casa do Senhor. Mas a penina começa a olhar a Ana com aquela voz tipo tem piripiri quando canta. A penina quando olha, começa a dar depressão. Mas irmã, por que você não ficou a servir aí na porta, a receber os convidados? A Ana está com velocidade para cantar. A Ana está com velocidade para fazer alguma coisa na igreja. Mas a penina aparece, mas irmã, eu acho você tinha que servir na porta. Não estou a tirar o mérito dos irmãos que estão a servir na porta. Escuta. Não. Irmão, Deus abençoe você. Amém. Eu servi na porta. Pastor Creva sabe muito bem disso. Eu cuidava dos carros lá no estacionamento. Ficava lá no estacionamento, na igreja, a pôr os carros. Até lá ninguém sabia as minhas capacidades. Não sabiam que eu poderia gerar Samuel. Eu estava lá. Os outros me pisavam. Eu lembro que um dos pregadores humilhou um dos amigos. Eu até disse, o Francisco, a um dos servos lá. Eu disse, deixa, um dia esse vai carregar nossas Bíblias.
Quando Samuel aparecer, ele vai carregar nossas Bíblias. Se você deixar a Penina te atormentar, se você deixar esse peso te atormentar, você terá dificuldades de correr. Você precisa ignorar só. Muita gente desistiram, entraram no grupo de louvor, tentaram a primeira vez, ouviram um comentário de Penina, se afastaram. Queriam entrar, têm sede de pregar a palavra, fazer alguma coisa, tentaram falar de Jesus, alguma coisa. Logo, quando terminou aquilo, Penina aproximou. Ana, não é assim. Não é assim como você deveria falar. Não é assim. Em vez de encorajar, força, força. Aqui deveria aumentar isso desse jeito. Força. Ok, veja, eu quero fazer. Olha como eu faço. Veja, chama alguém. Tudo bem? Tudo bem. Eu quero te apresentar alguém. Alguém muito especial. Será que você pode me dar um tempo? Você está a mostrar, veja só. Mas Penina não tem nada disso porque quer aparecer sozinha. Eu que canto bem. Todas as músicas eu tenho que cantar. Tudo eu tenho que fazer. Você precisa deixar. Tem Penina que são familiares. Começam a aproximar. Nosso neto. Sempre nosso neto. Quando você vai visitar teu sogro, vai para lá. Escuta, não dá ouvido a Penina. Porque quando aparecer Samuel, aquela boca vai cozer. Toda a família, vai lá visitar. Quando é que quer chegar nosso sobrinho? Até virar uma música isso aí. Escuta, não deixa a depressão ser um peso na sua vida. Tenha esperança. Paulo diz assim, vamos nos afastar de todo embaraço e vamos correr na esperança que vamos chegar à nossa carreira. Você precisa. Está desempregado. Começa a orar mais. Em vez de, como procurei emprego todo ano, já não vou fazer mais nada, já não coloco mais documento, coloquei documento em todo o sítio, já não vou fazer mais isso. Muda. Quer fazer alguma coisa. Começa a se mover. Aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Peso da depressão. Depressão por fracasso. Depressão por perda. Diga depressão por perda. E perda. Depressão. Diga depressão por perda. Jó, capítulo número 3, versículo número 11. E Jó 17, versículo 7. Anota. Escuta. Jó era um homem o quê? A Bíblia diz que Jó era um homem o quê? Jó era um homem o quê? Jó era um homem íntegro e temente a Deus. Jó tinha tudo menos nada. Tinha 7 filhos lindos. Tinha animais, tinha recursos. Jó tinha saúde, tinha bens, tinha filhos. E ainda por cima, Jó era temente a Deus. Era íntegro e justo diante de Deus, que o próprio Deus falou, deu testemunho da vida de Jó perante Satanás. Quando Satanás foi na presença de Deus, Deus disse, Jó, viste o meu servo Jó, que é fiel, temente, alguém que corre. A Bíblia diz que Jó queimava sacrifício pelos seus filhos, para Deus perdoar os seus filhos. Era homem que corria para fazer tudo, andar em conformidade à verdade de Deus. Mas um certo dia, Jó perdeu filhos. No mesmo dia, Jó perdeu a sua saúde.
No mesmo dia, Jó perdeu os seus bens. Jó perdeu tudo que tinha. A Bíblia diz que entrou uma depressão ao ponto dele falar consigo mesmo: por que que eu nasci? Por que que eu estou vivo? Por que existiu um seio para me amamentar? Por que razão eu existo? Veja só a depressão tomando conta de um homem de Deus, alguém temente. Tem muita gente que perderam coisas. Você perdeu algo na vida. Tem pessoas que eram crentes fervorosos, perderam seus pais. Ali entrou a depressão por perda. Já começaram nos seus corações a lamentar: mas por que que eu estou vivo? Por que que adianta viver? Se eu perdi o que eu tinha, por que razão eu devo viver? O meu emprego, perdi. Minha mãe, meu pai, perdi. Eu perdi tudo que eu tinha. Talvez você estava a estudar. Alguém que pagava as suas despesas. E essa pessoa perdeu a vida. A depressão tomou conta. Porque você vence sem nada para poder correr, para poder caminhar. Jó, um homem de Deus, mas agora ele está a pedir para Deus, está falando para Deus, assim igual a Elias, também tomado de depressão, porque ele achava que estava sozinho, enquanto tinha mais outros profetas. Ele fez milagre, ele achou que o povo não estava com ele, o povo não tinha se convertido, só ele era o único, fugiu, foi na caverna, disse: Deus, mata-me. Sabe, pessoas ungidas perderam forças para correr. Pessoas ungidas estão sem velocidades, porque perderam coisas, já não conseguem mais correr. Você olha, não está a ver resultado. Tua célula, em vez de crescer, você começa a perder membros. E isso começa a te deixar você com depressão por perda. Você começa a olhar: por que orar se não está a crescer? Por que a necessidade de orar se eu simplesmente estou a perder? Por que motivo eu devo orar? Estou a perder membros. Estou a perder. As minhas finanças estão a acabar. Estou a perder as minhas finanças, porque estou a cuidar da saúde dos meus pais. Sempre que o salário entra, a enfermidade entra. Eu estou a perder as minhas finanças. Não consigo fazer nada mais, se não levar o dinheiro para a saúde. Tudo vai na saúde. Despesas de medicamento. Quando você olha, no final de tudo, já não tem mais dinheiro para seguir com os teus sonhos, para começar a construir, ter planos de levantar a sua casa, de fazer algum empreendimento, porque teu pai adoeceu, você teve que mandar valores. Você sente que está a perder. Você sente, mas você olha para ti mesmo: eu sou uma mulher de oração. Por que que eu devo orar? Estou a perder o meu marido. Meu marido já não me respeita. Meu marido já não me honra. Já não é aquele que me amava. Eu estou a perder. Você, por causa dessa perda, daquele afeto que ele tinha, você começa a entrar em depressão por perda. Porque já não recebe aquele amor que você recebia. Você sente que perdeu alguma coisa. E você já não vê mais a necessidade de orar. Não vê até a necessidade de ir na igreja. Você já não vê mais a necessidade de estar nas coisas de Deus. Mas, pastor, são homens ungidos. Jó era ungido. Jó era alguém temente. Teve o peso da depressão por perda. Escuta, ninguém está isento de perder. Mas não deixa com que isso se torne depressão na sua vida. Você já não consegue mais orar. Aquela mulher, aquele homem que acordava nas madrugadas, você orava, buscava Deus.
Você buscava com todo fervor, mas agora você já não busca porque sente que perdeu muito. Perdeu muitas amigas. Muitas pessoas já não te entendem porque você ama Jesus. As pessoas se afastaram de ti. Muita gente que te ligavam, que te achavam você muito interessante, já não te acham. Você começa a entrar em depressão, porque achou que perdeu muita gente que te amavam. Escuta, você pode perder tudo, mas não deve perder a Deus. Jó perdeu tudo. Chegou a voz da Penina. Às vezes, Penina pode ser tua esposa. Penina pode ser teu esposo. A voz da Penina disse: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Se afasta desse teu Deus e morre. Jó disse: não. Posso perder tudo, mas eu não posso perder a Deus. Posso perder o meu casamento. Posso perder os meus filhos, mas eu não devo perder a Deus. Muita gente já não tem estabilidade emocional por causa da depressão. Aquela mulher, aquele homem de oração, já não ora mais. Pastor, depressão queria tomar conta de mim. Eu perdi emprego faz 2 anos que eu perdi emprego. Eu disse que perdi emprego faz 2 anos. Irmãos, para alguém que é homem sabe o que eu estou a falar. Minha esposa a fazer todas as despesas. Minha esposa a pagar todas as despesas de casa. Escuta. Minha esposa disse para mim, faça mestrado. Eu não queria fazer mestrado. Porque eu não estava me sentir bem. Eu disse, mas Senhor, como? Já há tanto peso sobre ela, eu que sou cabeça. E ela ainda diz para mim, faça mestrado. Eu dou graças a Deus pela vida da mulher que eu tenho. Porque é uma mulher que está a correr na velocidade máxima. A depressão quase que entrava na minha vida. Eu até já estava a pensar, já coloquei documentos mais de 20 vezes. Pessoas que não têm experiência nenhuma, saíram agora de tomar leite, saíram agora da carteira, já estão lá a trabalhar. Mas Senhor, o que está acontecendo? Eu já não vou meter mais documento em nenhum lugar. Eu mudei, eu disse, não, alguma coisa está errado aqui. Eu não posso entrar em depressão por perder alguma coisa. Algo está a falhar aqui. Não posso entrar em depressão. Eu disse, não. Se lançar alguma vaga, eu vou pôr lá documentos. Sempre que houvesse vagas, era fora da província de Nampula. Eu disse, Senhor, eu tenho sua obra, só cuidar do seu povo. Eu não posso me mover, sei que preciso tanto desse emprego. Não posso deixar. Há pessoas que estão firmes por minha causa. Há pessoas que estão firmes, admiram, olham minha fé. Há pessoas, eu já vi pessoas falando, eu quero casar com um pastor. Porque viu o pastor. Sabia que tem muitas mulheres aqui, por verem seu pastor, tem sonho de casar com um pastor. Você sabia disso? Tem pessoas que entraram na igreja, não tinham nenhum interesse de se casarem com pastores. Mas quando começaram a ver homem de Deus, entrou essa sede, eu também quero um homem de Deus. Eu quero casar com um homem de Deus. Eu quero casar com uma mulher de Deus. Eu quero casar com uma mulher de Deus. Eu comecei a orar, eu disse, mas Senhor, esses sonhos vão para onde? Todas essas pessoas olham para mim. Por que eu irei sair para fora? Sabe, veja só como o diabo faz. Fechou as portas aí.
Penina está a trabalhar. Mas começou a abrir portas fora. Veja só. Começou a abrir portas fora. Há uma porta que parecia de Deus. Fui para lá. Disseram para mim, gostamos do teu CV. Era uma quinta-feira. Amanhã vens assinar o contrato, vais começar a trabalhar, teu salário líquido são 120 mil meticais. Mas tem uma coisa aqui. Uma coisa? O quê? O que é essa coisa? Nós temos uma chefe que é chefe dos recursos humanos. Você precisa de tirar 30 mil meticais. Eu disse, Jesus, esse 120 menos 30 mil, para salário mínimo que nós temos, 120 menos 30, 90. 8 mil meticais e 90, tem muita diferença, né? Salário mínimo são 8 mil meticais, né? Mas eu pensei, eu sou servo de Deus. Preciso desse emprego. Sabe o que a pessoa disse? Não se preocupe, mesmo que você não tenha esse dinheiro, trabalha, mas basta garantir quando você receber o teu salário. E a Penina apertou o cerco. Eu parei, eu disse, Senhor, aquela palavra que eu prego, começou também a me pregar. Começou a me pregar. Eu parei, respirei fundo. Disse para ele, eu não posso fazer isso, porque isso fere com os meus princípios. Vamos te chamar qualquer coisa. Eu já sabia, aquilo era só para inglês verem. Eu já sabia que não haveriam de me chamar. Eu me fui. Não me ligaram. Só vi que um colega arquiteto estava lá a trabalhar. Começaram a falar de mim. Penina não calou. Mas aquele aí é bruto. Começaram a falar. Mas deixar aquele emprego mesmo. Deixar aquele emprego. Eu não deixei a depressão tomar conta de mim por eu perder aquele emprego. Jó decidiu se organizar. Disse, o meu Redentor vive. Posso perder tudo isso. Quando ele entendeu isso, começou a correr. Começou a orar. Começou a buscar a Deus. A Bíblia diz que o Senhor, tudo que ele havia perdido, Deus deu a fazer o quê? A dobrar. Aleluia. Coloque-se em pé em nome de Jesus.